A gratidão. Uma palavra simples, quase banalizada pelo uso cotidiano, mas que contém em si uma das forças mais transformadoras da existência humana. Falar de gratidão não é apenas recitar frases prontas de autoajuda ou colecionar mantras superficiais. É adentrar um território onde ciência e espiritualidade se encontram, onde filosofia e neurociência conversam e onde a vida comum pode se tornar extraordinária. Vivemos em uma era marcada pelo excesso de informação, de demandas, de comparações. E nesse cenário, a mente humana é constantemente treinada para perceber a falta de tempo, de dinheiro, de oportunidades. Somos condicionados a nos concentrar no que ainda não temos, no que ainda não somos, no que ainda não alcançamos. Mas é justamente nesse ponto que a gratidão se revela como um antídoto poderoso. Porque a gratidão nos ensina a mudar o foco da escassez para a abundância, da reclamação para o reconhecimento, da ansiedade para a presença. Do ponto de vista neurocientífico, quando praticamos gratidão, regiões específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal e o sistema de recompensa dopaminérgico, são ativadas. Pesquisas da Universidade da Califórnia, em Davis, conduzidas pelo renomado pesquisador Robert Emmons, demonstraram que pessoas que mantêm diários de gratidão relatam níveis mais altos de bem-estar, melhor qualidade de sono e até mesmo maior resiliência imunológica. A gratidão, portanto, não é apenas um gesto moral ou espiritual, é um fenômeno biológico mensurável, capaz de reconfigurar nossa neuroquímica e alterar a maneira como experimentamos a realidade. A psicologia positiva, liderada por Martin Seligman, também colocou a gratidão como uma das intervenções mais eficazes no aumento do bem-estar subjetivo. Experimentos revelam que algo tão simples quanto escrever uma carta de gratidão a alguém, mesmo que não seja entregue, pode gerar benefícios duradouros no humor e na satisfação com a vida. É como se a gratidão fosse um músculo que, ao ser exercitado, fortalece toda a estrutura psíquica do indivíduo. Mas a gratidão não é apenas um fenômeno individual. Nas tradições espirituais, ela é vista como um elo cósmico, um alinhamento com o fluxo maior da vida. Para os antigos taoístas, viver em harmonia com o Tao, o caminho natural das coisas, exigia a aceitação e a reverência pelo que já existe. Para os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, cultivar a gratidão significava compreender que tudo o que nos acontece, inclusive as dificuldades, pode ser uma oportunidade para o crescimento da alma. E aqui está uma verdade profunda. A gratidão não é a negação da dor. Ela não nos pede para fingir que não sofremos ou que as dificuldades não existem. Pelo contrário, ela nos convida a reconhecer a dor, mas também a encontrar, mesmo nela, uma centelha de sentido. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, dizia que aqueles que conseguiam manter um espírito de gratidão, mesmo em condições extremas, encontravam mais recursos internos para sobreviver. Não porque as circunstâncias melhorassem, mas porque a mente, ao mudar de perspectiva, descobria novas forças. Do ponto de vista fisiológico, a gratidão modula o sistema nervoso autônomo. Ela reduz a ativação da resposta de luta ou fuga e ativa o sistema parasimpático, responsável pela restauração, pelo relaxamento, pela cura. Isso significa que um coração grato literalmente bate de maneira mais saudável. O Instituto HeartMath, famoso por suas pesquisas sobre coerência cardíaca, mostrou que emoções como gratidão e apreciação elevam a variabilidade da frequência cardíaca, um marcador importante de resiliência fisiológica. Em outras palavras, quando sentimos gratidão, nosso corpo inteiro entra em um estado de harmonia. Mas como aplicar a gratidão no cotidiano, em um mundo que constantemente nos empurra para a comparação e a insatisfação? A resposta está na criação de práticas concretas. Uma das mais poderosas é a prática da gratidão ao acordar e ao dormir.
Ao despertar, em vez de se lançar imediatamente no turbilhão de preocupações, reserve alguns segundos para reconhecer 3 coisas pelas quais você é grato. Não importa se são pequenas: o conforto de sua cama, o sorriso de alguém, a oportunidade de recomeçar mais um dia. E ao se deitar, substitua as ruminações negativas do dia por lembranças significativas. Esse gatilho é poderoso. Quando um pensamento desagradável insistir em aparecer, resgate da memória um momento de beleza ou de realização e concentre-se nele. Essa prática não apenas melhora o sono, como também treina o cérebro a criar novos padrões de atenção. Grandes líderes e personalidades bem-sucedidas entenderam isso intuitivamente. Oprah Winfrey mantém há décadas um diário de gratidão, onde todos os dias anota pelo menos 5 coisas pelas quais se sente agradecida. O bilionário Richard Branson já afirmou que seu maior segredo de sucesso não é a estratégia de negócios, mas a prática da gratidão e do entusiasmo diante da vida. Até mesmo esportistas de elite, como Michael Jordan e Serena Williams, praticam rituais de agradecimento, compreendendo que a mente agradecida é também uma mente resiliente. Do ponto de vista filosófico, o contraste entre a gratidão e a ingratidão é revelador. A ingratidão gera ressentimento e o ressentimento gera aprisionamento. Quem vive ressentido não consegue enxergar o presente. Fica preso a uma narrativa de vitimização. Já a gratidão liberta, porque dissolve a ilusão de que só seremos completos quando tivermos mais. Ela nos reconcilia com a vida como ela é, sem que isso signifique estagnação. Porque ser grato não é se conformar, mas reconhecer que, a partir do que já temos, podemos criar o novo. No campo da física quântica, alguns pesquisadores ousam afirmar que a gratidão altera a nossa frequência vibracional. Embora esse discurso ainda seja visto com cautela pela comunidade científica, há indícios de que emoções positivas realmente impactam a forma como interagimos com o campo energético à nossa volta. Rupert Sheldrake, com sua teoria dos campos mórficos, sugeriu que os estados mentais e emocionais podem influenciar a realidade de maneiras que ainda estamos apenas começando a compreender. E aqui, chegamos a uma das mais belas dimensões da gratidão. Ela não é apenas uma resposta a algo bom que acontece. A gratidão pode ser proativa. Podemos sentir gratidão antecipada, como ensinava Neville Goddard. Agradecer antes mesmo de ver o resultado, como se a realidade desejada já estivesse acontecendo. Esse agradecer por antecipação cria uma atitude de confiança, que não apenas acalma a mente, mas também mobiliza ações coerentes com o que desejamos manifestar. É nesse ponto que a ciência e a espiritualidade convergem. A neurociência mostra que o cérebro não distingue com clareza o que é real do que é intensamente imaginado. Portanto, ao visualizar uma situação desejada com gratidão, ativamos circuitos neurais como se já estivéssemos vivendo aquela experiência. E ao repetir essa prática, fortalecemos sinapses, moldamos comportamentos e nos aproximamos da realidade que projetamos. Mas talvez o aspecto mais transformador da gratidão seja sua capacidade de criar conexão. Quando agradecemos a alguém, não apenas reconhecemos sua ação, mas também reforçamos laços de confiança e afeto. A gratidão tem um efeito multiplicador. Quem a recebe tende a transmiti-la adiante. É por isso que ela é considerada uma virtude relacional, uma força capaz de fortalecer comunidades inteiras. Imagine um mundo em que as pessoas substituíssem parte das críticas por expressões sinceras de gratidão. As relações de trabalho seriam mais humanas, as famílias mais coesas, os relacionamentos mais saudáveis. A ciência já mostrou que casais que cultivam a gratidão em pequenas interações diárias apresentam maiores índices de satisfação e longevidade na relação. Isso porque a gratidão gera reciprocidade e a reciprocidade gera confiança. Ao longo da história, os grandes sábios compreenderam essa verdade. Buda dizia que não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho, e a gratidão
é a pavimentação desse caminho, pois nos ensina a olhar para cada instante como algo sagrado. Marco Aurélio, no auge de suas responsabilidades como imperador romano, ainda escrevia em suas meditações sobre a importância de acordar cada dia com gratidão pela dádiva de simplesmente estar vivo. A prática da gratidão não elimina as dores da vida, mas nos dá ferramentas para lidar com elas. Quando agradecemos, mesmo em meio ao caos, ampliamos nossa percepção e encontramos oportunidades escondidas. É como se a gratidão iluminasse aspectos da realidade que, na pressa ou na queixa, não conseguiríamos enxergar. Por fim, quero que você imagine sua vida como um rio. Esse rio por vezes é calmo, em outros momentos, turbulento. Você não controla a força da correnteza, mas pode escolher a forma como navega por ela. A gratidão é como o remo invisível que permite atravessar as águas, não importando quão agitadas estejam. Quando o coração agradece, até mesmo as tempestades se tornam mestres e os dias de sol se tornam celebrações. Portanto, cultivar a gratidão é cultivar ciência e espiritualidade ao mesmo tempo. É compreender que o cérebro responde àquilo que sentimos, que o corpo floresce quando nos alinhamos ao reconhecimento e que a alma se expande quando vemos o mundo não como um lugar de carência, mas como um campo infinito de dádivas. A gratidão é mais do que uma prática, é uma forma de viver. Obrigado por ficar até o final. Nos dê uma força deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Ative o sino de notificações. Comente como esse tipo de conteúdo te ajuda a ser uma pessoa melhor e compartilhe. Até o próximo!